quero acrescentar um comentário sobre o cálculo do campo do dipolo que a gente fez no vídeo passado. Olha só, quando a gente faz o cálculo do campo de uma carga pontual, então vamos considerar uma carga pontual, aí você vai calcular o campo elétrico de uma carga Q. O valor desse campo ele é dado por uma função que é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Vou marcar um versor unitário aqui. Aí a gente calculou o campo do dipolo elétrico. O dipolo elétrico tem uma carga negativa, menos Q, e uma carga positiva, mais Q, separadas por uma distância D, entre as. E o nosso campo do dipolo, ele é 1 sobre 4π epsilon 0, que multiplica Q sobre R ao cubo. E aí entra 3Z vezes D, que multiplica R vetor, dividido por R ao quadrado, menos D vezes EZ. Assim. Esse aqui é o campo do dipolo elétrico. Repara, o monopolo, que é a carga pontual, decresce com 1 sobre R ao quadrado. E já o dipolo elétrico, que é neutro, ele cai com 1 sobre R ao cubo. Se eu for construir uma configuração desse tipo aqui, olha, esse aqui é o quadrupolo elétrico. Uma configuração desse tipo, olha. Duas cargas positivas e duas cargas negativas. O novo campo, vamos colocar em módulo aqui, ele é inversamente proporcional a 1 sobre R à quarta potência. Então olha só, quando a gente considera, conforme a gente vai considerando mais cargas, formando uma configuração neutra no dipolo, e depois, numa segunda configuração, a gente coloca dois dipolos invertidos, um dipolo assim e outro ao contrário, ó, uma carga pontual, duas cargas pontuais de sinais invertidos, dois dipolos colocados num arranjo que um está ao contrário do outro, arranjados de maneira inversa, um do lado do outro. Conforme eu vou aumentando esse número de cargas nessa formação em que um inverte o outro, a potência vai aumentando. Primeiro cai com R ao quadrado, depois cai com R ao cubo, depois com R à quarta. O que a gente percebe com isso? A gente percebe o seguinte, que um objeto carregado, por exemplo, vamos imaginar que essa peça aqui tivesse carregada. Vou pegar uma peça... Esse objeto aqui tivesse carregado, eletricamente carregado. Se eu pego isso aqui e imagino que tem uma carga positiva ou negativa, uma carga diferente de zero, o campo cai com 1 sobre R ao quadrado. Mas se eu aplico um campo externo, por exemplo, e isso faz com que haja uma ligeira separação das cargas aqui nessa peça de plástico, como num dielétrico de um capacitor, por exemplo, o campo ao redor dessa peça de plástico cai mais rapidamente, porque com uma potência maior, cai com o cubo da distância, do que se essa peça tivesse carregada eletricamente com uma carga total diferente de zero. O dipolo é só uma separação das cargas. Quando a carga total é diferente de zero, aí a gente tem o que a gente chama de monopolo, o campo de monopolo, que cai com R ao quadrado. Se é só uma separação, a uma certa distância o campo vai cair com R ao cubo. E se a gente não aplica campo nenhum e as cargas se rearranjam, muito provavelmente, se for possível o rearranjo de dipolos que estão próximos, eles vão se rearranjar de maneira oposta, porque a carga positiva atrairá a carga negativa e vice-versa, ou seja, os dipolos tendem a se alinhar ao contrário. Bom, a estrutura tridimensional é muito mais complexa que essa, mas a ideia que eu quero passar para vocês é que
Num corpo neutro, e sem nenhum campo externo, nada, nenhuma o que a gente chama de polarização, que é quando você aplica um campo externo as cargas se separam, o campo ao redor desse corpo cai muito rapidamente. Se esse corpo estiver apenas polarizado por um campo externo, o campo cai menos intensamente, ele é mais forte, né, cai com R ao cubo, mas não é tão forte quanto se ele tivesse eletrizado, porque aí o campo cai com 1 sobre R ao quadrado. Então você vê as diferenças na configuração das cargas pontuais, causando uma dependência do campo, que vai cair com uma potência diferente de R, mais rápido ou mais lentamente, de acordo com se for um monopolo, ou um dipolo elétrico, ou uma configuração de quadrupolo, que são esses dois dipolos invertidos. Bom, isso é para distribuição discretas de carga. Também a gente também pode usar uma expansão ou uma expansão multipolar do campo para distribuições contínuas, mas o que nós vamos ver no próximo vídeo é um comportamento também que depende da potência de R para distribuições contínuas. Vamos começar com o campo de um fio reto infinito. E aí nós vamos ver o que acontece, tá bom? Vamos para o vídeo então. Valeu!